Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia e eu sou chefe confeiteira. Eu criei esse canal pra gente conversar um pouco mais sobre o mundo da confeitaria, sobre os ingredientes, sobre receitas. E essa é a primeira de uma série de aulas onde eu vou explicar sobre alguns ingredientes que a gente vê bastante na confeitaria, né? Trigo, açúcar, ovos, leite, fermento. A gente vai conversar sobre as suas funções, como eles funcionam dentro das receitas, né? Como eles reagem com outros ingredientes para formar os doces que a gente gosta tanto de fazer, gosta tanto de experimentar também, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o açúcar. Ele é o primeiro ingrediente dessa série de aulas, né? Sobre a confeitaria e sobre o que contempla a confeitaria. E o açúcar, ele é muito importante para a confeitaria, porque a gente primeiro pensa que ele só traz o sabor, né? O dulçor para as receitas, né? A função do açúcar numa receita, além de dar o sabor, trazer maciez também pro produto, né? Ele dá uma textura mais fina para esse produto, porque ele acaba interferindo um pouco no desenvolvimento do glúten. Então, por causa disso, ele dá essa textura mais fina pro produto final. Ele dá a coloração, aquela coloração dourada que a gente está acostumado a ver, né, nos bolos principalmente, porque ele carameliza no forno. Ele aumenta também a validade dos produtos, porque ele retém a umidade, né, e aí os produtos eles têm uma conservação um pouco melhor. Então aqui nesse quadrinho eu tenho todos os tipos, né, de açúcar, não todos, mas pelo menos os principais que a gente está mais acostumado a ver, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, o açúcar refinado, esse é o que a gente está mais acostumado a usar, né? Ele é um produto que o nome já diz, ele já foi refinado, então ele passou por um processo da indústria de tirar as impurezas, né? E formar esse grãozinho que a gente tá acostumado a ver, né? O mais fininho. Ele é mais indicado para bolos e biscoitos, justamente por ele se dissolver mais facilmente, né, junto com, dependendo do método que a gente vai usar, por exemplo, fazer o bolo, o método cremoso, né, que a gente mistura o açúcar com a manteiga, então ele dissolve melhor, né, então consequentemente ele traz um produto final mais regular, né, com o açúcar mais dissolvido dentro da mistura. Então, por isso ele é um dos mais utilizados na nossa confeitaria. Aí a gente tem o açúcar cristal também, que é também um açúcar que foi refinado, mas ele ficou com os cristais maiores. Esse é um açúcar um pouquinho mais puro do que o açúcar refinado tradicional, né? E por isso, por ele ter esses grânulos um pouquinho maiores, ele não é tão indicado às vezes para algum bolo ou alguma torta, porque às vezes no resultado final ele não vai ficar com uma textura tão lisa, às vezes fica um pouquinho irregular, ou às vezes o açúcar não dissolveu direito, aí fica umas pontinhas marrons, né, em cima do produto. Então, por esse motivo, tem que cuidar no usar o açúcar cristal, para ele não dar esse efeito indesejado no seu bolo ou na sua torta e tudo mais, ou no seu biscoito. Outra coisa é que o açúcar cristal ele é muito indicado para fazer caldas, por exemplo, calda de açúcar. Por ele ser um açúcar mais puro, um pouquinho mais puro do que o refinado, ele também é mais translúcido e ele deixa essa calda mais translúcida. Por isso que ele é muito utilizado para fazer caldas de açúcar, por exemplo, ou caramelo até, né? Depois a gente tem o açúcar de confeiteiro, que muita gente confunde o açúcar de confeiteiro com o impalpável. Aqui no Brasil a gente tem essas duas opções. Fora do Brasil, o açúcar de confeiteiro e o impalpável seriam a mesma coisa, porque eles usam amido de milho dentro desse açúcar para ele não empedrar, né? O amido de milho ele suga um pouquinho
a umidade, então ele ajuda a manter esse açúcar sequinho. Só que aqui no Brasil, esse tipo de açúcar de confeiteiro com amido de milho, que tem uma média de 3 a 4% de amido de milho dentro né, do açúcar, ele é chamado de açúcar impalpável, tá? E o açúcar de confeiteiro daí não tem amido de milho nenhum. Aqui no Brasil a gente tem o açúcar Glasucar, que a gente encontra no mercado, um pacotinho rosa. Ele não tem, é o único que eu conheço, né, que não tem amido de milho na sua composição. Aí a gente tem o açúcar mascavo também. O açúcar mascavo é um açúcar que não foi tão refinado, né? No processo de refinação do açúcar, eles já pararam ali na metade do caminho. Então ele ainda possui traços de melaço, né, e algumas impurezas dentro dele, por isso que deixa ele mais com essa característica um pouquinho mais amarronzada, né, com um gosto característico, né, um pouquinho mais forte. Ele também é mais ácido. Então o açúcar mascavo, a gente tem que cuidar em qual receita que a gente vai usar para ele não trazer esse gosto característico, né, para a nossa preparação. Então depende muito do que a gente quer usar. Ele é muito usado para ser feito o cookies, né? Na receita do cookies vai açúcar mascavo e vai bicarbonato de sódio, né? Então, por quê, né, desses dois ingredientes juntos? O açúcar mascavo, ele é um pouco mais ácido do que o açúcar refinado, né, o branco. E essa acidez do açúcar mascavo vai reagir com o bicarbonato de sódio, que é básico, né? Aqui estamos tendo uma aula de química já. Os dois reagindo juntos, eles fazem, dão umidade ao produto e também eles têm daí a função de fermentar, né? De fazer o produto crescer. Então, por causa disso, o açúcar mascavo também é usado muito nos cookies, né? Com o bicarbonato de sódio. O açúcar demerara, ele é um açúcar mascavo, só que nesses grãos mais translúcidos, né? E ele não é tão úmido quanto o açúcar mascavo tradicional. Agora a gente vai falar um pouco sobre os xaropes que a gente vê, né? Os xaropes de açúcar que a gente vê na confeitaria. A gente tem o melaço, por exemplo, né, o xarope de melaço, ele é um subproduto da refinação do açúcar. O que quer dizer? Que quando eles estão refinando o açúcar, o melaço, em uma das etapas, ele é retirado e utilizado também na confeitaria, né, como calda e algumas outras coisas. A única coisa é que ele é um pouquinho mais amargo, né, então talvez a gente não vê tanto assim sendo usado, mas ele é um subproduto da refinação do açúcar. O melado já é um produto feito, né? Vem da cana de açúcar também, mas ele é feito, ele não vem do processo da refinação do açúcar. Então, ele é um pouquinho mais doce do que o melaço, né? E não é tão amargo também. Então também é utilizado na confeitaria, muitas vezes para fazer bolacha. Ele também retém muito bem a umidade dos produtos em que ele é aplicado. Aí a gente tem a glucose ou a glicose de milho, né? Como já fala, glucose de milho, ele vem do amido de milho, né? Ele não é tão doce quanto o açúcar refinado, o açúcar branco normal. Ele também não carameliza tão fácil, ele não queima tão fácil, ele impede a cristalização do açúcar no produto onde ele é empregado. Ele traz maciez, elasticidade para o produto, ajuda a conservar melhor esse produto também por reter a umidade. Então ele é muito utilizado às vezes para fazer, né, brigadeiro, para fazer até caldas de açúcar. Eu já vi usar a glucose junto. Então ele tem várias funções e é muito importante na confeitaria. Aquele produto que a gente vê no mercado, né, a glucose caro, ele é uma glucose de milho, só que ele já é acrescido de saborizantes e corantes, né? Ele é usado mais como uma calda, às vezes para sorvete ou sucrilhos, não sei. Agora a gente tem também o açúcar invertido. O açúcar invertido, ele não é tão utilizado assim na confeitaria. Ele está começando a ser utilizado e conhecido mais agora.
ele é um processo feito com um açúcar e um ácido, né? Onde eles são aquecidos junto e parte desse açúcar ele se inverte. Então ele tem essa característica, ele acaba ficando líquido depois, né? E ele tem essa característica também de ser 30% mais doce que o açúcar normal, justamente por esse processo. E também manter a umidade dos produtos, né? Impedir cristalização, manter o frescor, né? E também conservar melhor o açúcar e o produto por impedir um pouco a cristalização desse açúcar. E a gente tem também o mel, né, que é um xarope de açúcar natural, né, que as abelhas fazem pra gente, e ele também tem açúcar invertido dentro. Não por nenhum processo feito pelo homem, mas ele já vem dessa forma, né, o que ele proporciona também as mesmas características, né, do açúcar invertido, do açúcar de cana, né, que é manter a umidade, impedir cristalização, e ele também é um pouco mais ácido. Isso quer dizer que, no mesmo caso do açúcar mascavo, né, ele pode ser combinado em receitas com o bicarbonato de sódio e ter essa função de fermento. O mel, ele depende muito do seu sabor, né, de cada região ou de cada tipo de mel, depende, né, das abelhas e das flores, né, que as abelhas vão polinizar e tudo mais. Então é um produto muito interessante na confeitaria também, que ele pode ser amplamente usado e as suas vantagens são enormes. Pois a nossa aula terminou por aqui, a nossa aula sobre açúcar e xarope de açúcar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui embaixo, né, para eu saber e poder responder também. Espero que tenha sido esclarecedor e que possa tirar algumas dúvidas ou algumas questões que a gente não entende, né, que são tantas opções de coisas no mundo da confeitaria. Espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? Beijo, até a próxima!